Graça e paz a todos irmãos e irmãs. Eu sou a missionária Marcegawa, moro aqui no Japão e estou aqui para falar de um sonho que eu tive. Foi um sonho bem profundo e verdadeiro. E antes de eu falar desse sonho, quero ler uma passagem que está em Joel, no capítulo 2. No versículo 28, a palavra diz assim: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O sonho foi assim: eu sonhei que eu cheguei em uma cidade. Não estava nem claro e nem escuro. Parecia ser no horário das 3 ou 4 horas, mais ou menos. E eu estava à procura de uma igreja. De repente, eu me deparei com uma casa. Parecia ser uma igreja, mas ao mesmo tempo parecia ser uma casa. E eu decidi entrar ali naquele lugar. No momento que eu entrei, não tinha ninguém lá dentro. Mas eu fui andando. Quando eu estava para entrar em uma cozinha, parecia ser uma cozinha, eu encontrei com uma menina, com uma criança. E eu perguntei para aquela menina, eu falei para ela: o que você está fazendo aqui? Ela falou: estou me arrumando. E eu olhei para ela, realmente ela estava se arrumando, estava preparando o cabelo dela. E eu perguntei para ela: aonde que você vai? Ela falou: eu vou cantar. Eu falei: é? E você vai cantar o quê? Ela falou: eu vou cantar uma música gospel. Eu falei: ah, é? Ela falou: sim, mas só que eu vou cantar, mas vão ter que me pagar. Eu falei: é? E vão pagar bastante? Ela falou assim: não, como eu sou pouco conhecida, eles vão me pagar pouco. E nisso entrou uma mulher totalmente estranha. Ela olhou para mim e falou assim: por enquanto ela vai receber pouco, mas quando ela for conhecida, aí ela vai receber muito dinheiro. E eu olhei para a criança, eu olhei para a mulher e fiquei, E nisso eu saí daquele lugar. Só que quando eu saí daquele lugar, não que eu saí andando, foi como se eu voasse. Mesmo no momento que eu estava no lugar, eu já estava em outro. E eu estava procurando uma igreja. E eu falava no sonho: preciso encontrar uma igreja. E nisso eu me deparei com uma outra casa. E esta casa era uma casa de madeira, né? E a entrada da casa tinha escadas. Acho que eram quatro degraus. Acho que fala desta forma, né? E nisso eu pensei: aqui é uma igreja. Quando eu cheguei perto da porta dessa igreja, eu abri. Quando eu abri a porta, dentro desta casa estava escuro, totalmente escuro. Só que deu para mim ver um sofá velho, marrom. E eu vi também uma cadeira encostada na parede. A parede também era toda escura, toda marrom. Eu não vi ninguém ali. E nisso eu queria saber se ali realmente era uma igreja. Porque eu estava procurando uma igreja. Eu queria uma igreja, eu queria um lugar para me congregar. Mas eu não encontrava. Todos os lugares que eu entrava parecia ser igreja, um templo do Senhor, mas não era. E eu olhei ali dentro e falei assim: não, esse lugar não é igreja, eu preciso encontrar uma igreja. No momento em que eu estava procurando um templo, que eu estava procurando uma igreja, eu estava com uma mochila nas minhas costas. E o que eu fiz? Na primeira casa que eu entrei, eu deixei a minha mochila em cima da cadeira, ao lado do sofá que estava. E eu deixei ali as minhas coisas e falei: eu preciso encontrar a casa do Senhor. E nisso eu fui andando dentro da casa e parece que eu estava passando em casa. Só que chegou um determinado limite que eu mesma falei para mim assim: não, aqui não tem nada do Senhor. Aqui não é igreja. Quando eu falei isso, eu lembrei da minha bolsa, da minha mochila.
E eu falei assim, meu Deus, a minha mochila, a minha bolsa, eu preciso voltar para buscá-la. E o que eu fiz? Eu retornei, eu voltei. Quando eu fui voltar, eu fui repassando em todas as casas onde eu estava procurando o templo do Senhor. Chegando na última casa, quando eu fui até o lugar onde estava o sofá marrom e a cadeira, eu encontrei a minha mochila e ela estava caída no chão de ponta cabeça. No momento que eu olhei ali, eu falei, graças a Deus que ninguém roubou a minha mochila. Mas era um lugar escuro, um lugar meio assustador ali. E eu pensei, eu vou embora, porque esse lugar não é a casa do Senhor. Quando eu fui para abrir a porta, eu percebi que a porta só tinha um lado para trancar. E esse lado era o lado de dentro. E nisso eu pensei, se eu sair agora, essa porta ela vai se fechar e eu não vou poder entrar mais. Só que no momento que eu vi isso, eu vi a chave também que estava por lado de dentro. O que eu fiz? Eu arranquei a chave, falei, não, essa chave não é daqui, eu vou levar essa chave comigo. Coloquei minha mochila nas costas, peguei a chave na minha mão, abri a porta. No momento que eu abri a porta, a hora que eu fui fechar a porta, eu pensei e uma voz falou para mim, se você fechar essa porta, ela não vai se abrir mais pro lado de fora. E nisso eu falei para essa voz, não tem problema, o mais importante já está em minhas mãos, a minha mochila e esta chave. E nisso eu soltei a porta e a porta se trancou. Nisso eu tentei abri-la, mas ela não abria mais. E o que eu fiz? Virei as costas, olhei para o céu e falei, vou embora. E nisso eu acordei. O que eu quero dizer em relação desse sonho, eu vejo desta forma. Nós estamos vivendo nos dias em que o Evangelho está sendo o quê? Divulgado. Vocês podem observar como a palavra do Senhor tem se expandido, de tal forma que hoje nós já não conseguimos mais entender aonde nós estamos, não conseguimos entender o que estamos fazendo. Hoje, os louvores, os hinos, eles são cantados tanto no meio gospel ou no meio cristão, se assim eu posso dizer, como no meio secular. Hoje todos falam que são cristãos. Hoje todos falam que amam a Deus. Hoje todos falam que estão prontos para pregar o Evangelho. Outros falam que Jesus ama todos, independente do que está fazendo ou do que está vivendo. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que hoje a igreja está vazia espiritualmente. As pessoas estão procurando Deus dentro dos templos, mas Deus não está mais dentro dos templos. Deus não está. A igreja está vazia. Quando eu vi aquela menina falando que ela ia cantar, mas ela iria receber, é como se o Evangelho hoje ele não fosse mais genuíno, mais puro, mais santo. Porque nós mesmos estamos contaminados. Contaminados com o dinheiro, contaminados com a fama, contaminados com os aplausos. A mochila que eu deixei ali, naquele lugar, eu quero dizer para você, cuidado com o conhecimento que você tem. Cuidado com as setas. Cuidado. Muitas vezes, nós achamos que conhecemos demais a palavra de Deus e que não precisamos orar e que não precisamos nos colocar diante de Deus. E muitas vezes, esquecemos de vigiar. É aonde nós deixamos a nossa mochila, todo o conhecimento que Deus nos deu. Muitas vezes,
nós deixamos o conhecimento que Deus nos deu no caminho, na estrada. Eu ainda voltei para pegar no sonho, mas muitos não voltam para pegar. Muitos deixam e vão embora. Eu quero dizer que a porta é estreita. Ela está aberta. Aquele momento que eu entrei naquela porta, irmãos e irmãs, é como se Deus falasse para mim assim: eu estou dando oportunidade para a humanidade entrar pela porta estreita. Eu estou dando oportunidade. Mas se não querer dar continuidade neste caminho que eu preparei para vocês, que é a porta estreita, e vocês querer voltar, se ela fechar, você pode ter a chave, mas você não vai conseguir abri-la mais. É como se o Senhor me mostrasse tudo ali em figuras, mostrando para mim que hoje os templos estão contaminados. As igrejas, a verdade, elas estão vazias. Eu quero dizer, a igreja, os templos, elas estão vazias, irmãos. O Espírito Santo já não está mais ali. E hoje, muitos estão andando no escuro. Muitos hoje estão andando sem ter o conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Ali naquele sonho, eu passei por várias casas, achando que iria encontrar o templo do Senhor, porque o templo do Senhor é santo. O templo do Senhor tem que estar o quê? Puro e limpo. É como se o Senhor me mostrasse que não há mais lugar santo, que tudo está corrompido, que tudo está sujo, que o povo de Deus estão tão contaminado que muitos não estão vendo mais o engano diante dos seus olhos. Tinha uma cadeira que parecia uma poltrona e um sofá. Irmãos e irmãs, mais do que nunca precisamos vigiar. Mais do que nunca. Muitos hoje estão deixando a sua bagagem espiritual. Muitos hoje estão acompanhando o mundo. Muitos hoje estão vivendo na carnalidade. Muitos hoje estão nos púlpitos, mas o Espírito Santo não se faz presente. Hoje está descendo muito fogo estranho. Hoje, em muitas igrejas, vocês podem observar coisas estranhas acontecem ali. Que aquele que não estiver ligado na palavra poderá ser enganado. Precisamos vigiar, irmãos e irmãs. O joio e o trigo estão andando juntos. Sim, estão andando juntos e vocês sabem disso. O santo e o profano estão juntos. Hoje muitos falam assim: não, eu preciso ir naquele lugar porque eu sou luz e eu tenho que levar essa luz aonde há escuridão. Tudo bem, Jesus nos ensina a levar a palavra dele, mas Jesus não se corrompeu. Jesus não se contaminou. E nós não somos fortes igual Jesus. Nós somos limitados. Por isso precisamos tomar cuidado aonde colocamos nossos pés, os nossos olhos e os pensamentos e sentimentos, para não morrermos no caminho. Deus nos dá a oportunidade. A porta ainda está aberta. Se você entrar, ela vai estar estreita. Vai ser estreita, porque vai ter um trabalhar ali na sua vida. Mas se você não quiser dar continuidade e querer voltar, a porta vai se fechar. E mesmo que você tenha a chave, ela não vai abrir mais. Muitos hoje estão fazendo isso.
a palavra do Senhor fala: muitos são chamados, pouquíssimos são escolhidos. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Amém? Que Deus abençoe a todos